Você já deve ter ouvido falar sobre o marco temporal, mas o que você sabe sobre a diferença da votação que está acontecendo do marco temporal no Senado e no Supremo Tribunal Federal? E por que ela ameaça os povos indígenas? O marco temporal é uma tese política e essa proposta diz que só pode ter direito aos territórios tradicionais os povos que comprovarem que vivem nesses locais no período da aprovação da Constituição Federal de 1988. Uma ação que nega o extermínio e a expulsão forçada de milhões de indígenas desde a invasão europeia. É como se chegassem na sua casa e colocassem uma estaca e dissessem: prova que você estava aqui antes de eu chegar e colocar essa estaca. Se todos sabem que nós já habitávamos neste território muito antes de 1500 e antes dos invasores chegarem e tomarem nossos territórios. Hoje o marco temporal é analisado em dois espaços de poder. No Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, o STF, que é a instância máxima da justiça no Brasil, iniciou em 2021 o julgamento que pode definir o fim do marco temporal. A decisão das ministras e ministros do STF pode inclusive encerrar as discussões no Congresso que pretendem transformar em lei o marco temporal. No Legislativo, parlamentares do Congresso Nacional que defendem os interesses do agronegócio tentam na marra transformar o marco temporal em lei. Ignoram propositalmente a inconstitucionalidade da proposta, pois a Constituição de 1988 não determina o chamado marco temporal para que um território possa ser demarcado como indígena. Promovem um tensionamento com o STF e agora a sociedade em geral, pois definir sobre demarcação de terra indígena é de responsabilidade do governo federal e não da bancada ruralista do Congresso. E como está o andamento do marco temporal no Poder Legislativo? A Câmara dos Deputados aprovou no dia 30 de maio deste ano o PL 490, que agora está no Senado e com um número diferente, passando a ser o PL 2903. Só mudou o número, mas a ameaça continua a mesma. O PL 2903, antigo 490, foi votado e aprovado pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado em agosto. Outras comissões do Senado ainda devem analisar e votar sobre o PL 2903. E o marco temporal no Poder Judiciário. O julgamento do marco temporal foi retomado no dia 7 de junho deste ano no STF. O ministro Alexandre de Moraes votou contra a tese do marco temporal. Após o voto de Moraes, o ministro André Mendonça, indicado ao STF pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, pediu vistas do processo. Isso significa mais tempo para analisar o caso. E se essa lei for aprovada, isso significa uma ameaça? Sim. Se a lei for aprovada, os impactos vão ser sentidos não só pelos povos indígenas e quilombolas, mas também haverá um agravamento nas violências contra nós e haverá risco de vida para todos os nossos. Fome, miséria e invasões, conflitos e assassinatos serão muito maiores, além das ameaças para este planeta e todos nós seres vivos. Inclusive você, aí do outro lado, pode sofrer com isso. Sabe por quê? Vai haver um agravamento muito maior sobre a crise climática.